Olá, está começando o OAB-DCcast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil, do município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Aero Barreto, apresento o OAB-DCcast, um projeto com debates, entrevistas com personalidades e um papo bem descontraído, com histórias inusitadas no meio jurídico, sobre a família, as marcas da infância e suas experiências em suas áreas. Hoje temos um tema chamado Direitos Humanos e o Processo Eleitoral Democrático, muito bom. E hoje quero apresentar nossos convidados aqui, que são Dr. Márcio Alvim, advogado, coordenador do curso de Direito Eleitoral da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia do Rio de Janeiro, membro das comissões de Direito Eleitoral da OAB Rio de Janeiro e do IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros. Também temos a participação da doutora Paloma Chaves, nascida em Duque de Caxias, apaixonada por direito eleitoral e política, surfista nas horas vagas, yes! É apresentadora do podcast também Carioca da Gema e eleitor.com. Advogada eleitoral com a campanha municipal 2020, Duque de Caxias, PSL e PSDB, e a campanha 2022. Também mestranda em Ciência Política pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com a linha de pesquisa política local e também atua na gestão do Poder Legislativo, ELERJ, nota 10 no artigo Uma análise da relação entre Executivo e Legislativo, Eduardo Paes e Crivella. Banca, deputado Luiz Paulo, a cientista política Maíra Goulart e Luiz Renato, do Ministério Público do Rio de Janeiro. E também temos a participação do nobre amigo Dr. Diego Piaçabuçu, certo? Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da OAB de Duque de Caxias. Então, gente, para comentar sobre o nosso tema de hoje, Direitos Humanos e o Processo Eleitoral Democrático, eu vou deixar a palavra aqui com nossos convidados, inicialmente com o Dr. Diego Piaçabuçu. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Com a sua palavra, por favor. Obrigado pelo convite, obrigado pela gentileza das palavras. É uma alegria muito grande estar nesse momento com vocês aqui participando desse projeto inovador da nossa subseção de Caxias. Deixo aqui a minha saudação ao nosso presidente, doutor Wagner, ter tido essa iniciativa junto com a doutora Elizabeth Zurita em proporcionar essa nova dinâmica para a advocacia caxiense, em que a gente tem uma nova oportunidade em poder difundir o direito, sair daquela área tradicional, principalmente depois da pandemia, em que a tecnologia ganhou mais força, e um dos instrumentos utilizados, principalmente pela nossa subseção, é o podcast, que é uma forma da gente difundir o direito, fazer com que as pessoas tenham uma nova forma de saber como que funciona o direito de uma forma geral. Então, deixar aqui meu agradecimento por essa oportunidade, agradecer os nossos convidados, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania agradece muitíssimo por vocês terem aceito o nosso convite em poder falar sobre um tema que é extremamente atual, mas que de tempos em tempos a gente só fala na época de eleição. E eleição e processo democrático eleitoral é quase um trabalho diário, principalmente na vida do advogado que milita no direito eleitoral. E finalizando a minha fala inicial, por que eu escolhi esse tema, direitos humanos, o processo democrático eleitoral? Infelizmente as pessoas elas têm uma visão errônea sobre os direitos humanos, vinculam apenas na esfera criminal. E não é isso, não é só isso. Os direitos humanos eles estão presentes em todas as áreas do direito, claro, principalmente na área eleitoral. E aí, fazendo um paralelo com a Constituição, que norteia todo o ordenamento jurídico
do nosso país, a gente também tem alguns pactos internacionais que falam sobre o direito eleitoral, a possibilidade do cidadão exercer a sua cidadania, de votar e ser votado. Certo. E um deles é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no qual o Brasil é signatário também, dentre tantos. A ideia é justamente essa, de fazer com que as pessoas elas entendam que os direitos humanos também estão presentes nesse campo do direito. E é a possibilidade do cidadão votar e ser votado, de observar as leis, de poder efetivamente participar do processo eleitoral, que é democrático. Então, os nobres colegas irão certamente difundir todas essas questões e tantas outras com as nas suas especialidades. E é isso. Agradeço pela oportunidade e vamos aos trabalhos. Imagina, nós que agradecemos. Quero agradecer, então, a todos que estão assistindo esse podcast, que é de extrema relevância, principalmente para o exercício da cidadania. Agradecer o convite do Diego Piaçabussum para participar do programa. Me sinto muito honrada de estar aqui com você, com todos aqui, com o Dr. Márcio Alvim também, que é um advogado que eu respeito muito, que já trabalhei com ele ocultamente. E é uma honra estar aqui. Vamos falar sobre direito eleitoral, cidadania, sobre o voto e sobre a importância da política, né, para o desenvolvimento do nosso estado, do nosso município e do país em geral. Perfeito. Também, doutor Márcio Alvim, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, agradecer aqui o convite do Diego, agradecer a honra de compor essa mesa aqui com a Paloma, e um convite que, na verdade, para mim, soa como uma convocação, porque a OAB, primeiro, eu tenho família em Caxias, né? E segundo, a OAB fica sediada na rua que tem o nome de Dr. Beratã Marques, que é meu mentor na advocacia. Sim. Comecei advogando aqui na comarca. Como o Diego colocou na introdução, engraçado, eu nunca tinha sido convidado para fazer uma correlação com direitos humanos e processo eleitoral, que me parece um tanto quanto óbvia, né? Não são coisas distintas, pelo contrário, né? Inclusive, se tem uma justiça que tem reafirmado a prevalência da igualdade, da participação das minorias, tem sido a justiça especializada. Então, eu não poderia não atender aquilo que para mim é uma convocação. Estou muito honrado, muito orgulhoso de estar aqui. Ok? Então, já aproveitando, já temos até uma pergunta aqui de uma pessoa, do seu Paulo, aqui também de Duque de Caxias. Ele está perguntando aqui aos doutores qual a importância da advocacia eleitoral em uma campanha. Então, caso os doutores possam responder, fiquem à vontade. Eu acho que o advogado eleitoral ele é uma parte importante dessa engrenagem. A política, de um tempo para cá, se profissionalizou e se burocratizou, né? A gente também, de uma história mais recente, hoje a política toda é financiada, grande parte dela com recursos públicos, o que nos exige regras de ética, de compliance e de responsabilidade. Então, o advogado ele tem enorme importância, né? Ele é um profissional indispensável hoje para quem realmente quer competir e não só participar ali, porque a eleição não deixa de ser uma festa, mas para quem realmente tem pretensões, precisa de uma assessoria. Acho que é indispensável hoje um advogado, um profissional de contabilidade e alguém que vai gerir as redes sociais, alguém de marketing, né? Sem isso, acho que esse candidato ele não tem condições nem de largar, né? Quiçá ganhar a eleição. Então, hoje acho que o advogado é um profissional indispensável para o processo eleitoral, para essa engrenagem. E qualquer pessoa poderia se candidatar? A gente tem alguns requisitos, né? Sejam eles a depender do cargo, da idade mínima, enfim. A questão da nacionalidade e também até abordar o domicílio eleitoral, filiação partidária, enfim. E até a questão das inelegibilidades, que eu vou até tratar um pouquinho aqui, não em juridiquês, mas para todo mundo poder ter conhecimento do tema. Então,
posso dizer que um processo de registro de candidatura é uma corrida de obstáculos, é mais ou menos, tem uma analogia com aquele que vai fazer um concurso público e quando vai tomar posse vê que não é só passei na prova e vou lá, você tem investigação social, tem que juntar documentação, tem que se apresentar, enfim, tem tudo. E o trabalho da advocacia nessa parte de uma campanha eleitoral, né, que é o registro de candidatura, é extremamente importante, principalmente por conta dessa mudança na norma que diminuiu o número de vagas numa nominata. Então, se antes se poderia correr o risco de ter um candidato que futuramente pudesse ter os votos anulados ou algum problema jurídico que inviabilizasse essa campanha, hoje esse risco é muito grande por conta da diminuição desse número de candidatos na nominata. E uma nominata ela tem que fazer um número de votos totais. O que seria uma nominata? A nominata é a lista que o partido produz com o nome dos candidatos que irão participar daquela campanha eleitoral, que irão concorrer àquele cargo eletivo. Certo. Então, o partido indica, mas antes se tem todo um trabalho de pesquisa desse candidato. E a advocacia eleitoral agora, muito mais do que antes, tem uma importância muito grande para garantir que aquele candidato tenha todas as condições e atenda a todos os requisitos jurídicos para competir, né? Que é uma competição numa campanha eleitoral e garantir o sucesso daquela nominata. Porque essa pessoa, acredito que tem que ter um histórico exemplar, né? Sem problemas jurídicos, sem problemas judiciais, é isso? Sim, é porque quando o partido ele faz o registro do candidato, ele tem que anexar uma série de documentos. Ah, sim. Né? Uma série de certidões, né? Negativas da esfera federal, criminal, estadual. E aí todo esse é um trabalho feito pelo advogado. Porque isso aí também envolve até o direito humano que é do próprio povo, né? Quer saber quem é que ele quer, vai eleger quem, né? Então a pessoa precisa saber disso, né? Apesar de que temos sites do próprio Tribunal, né, Superior que informa sobre os candidatos, né? Mas nem todo mundo consegue ir lá e pesquisar, tem a habilidade de fazer isso, né? Então depende de uma propaganda eleitoral que aparece nas TVs, em rádio, etc., né? Para as pessoas ficarem sabendo da vida, né, daquele candidato, né? Eu acredito que seja isso. Né? Também, além disso, o candidato é representante do povo. Então, quando o advogado ele auxilia, o trabalho do advogado também de ajuda, de auxílio. Ajuda o candidato a fazer esse levantamento de documentos, ajuda também principalmente a sociedade a saber quem é que ele vai eleger. Porque ele também vai ter que defender alguma causa, né? Para isso, não é só chegar e, não, eu quero me candidatar, ou eu quero que me eleja, mas para quê? Sim. Ele tem que defender alguma coisa, né? Para o povo, né? Levantar uma bandeira, né? Isso. Mostrar qual bandeira é essa. E principalmente também afiliar um partido, né? Claro. Primeiro, condição, né? para concorrer também. Ok. Temos mais uma pergunta também, foi feita, me passaram aqui, de dona Marinete. Essa Marinete é lá de Irajá, ela quer saber o que é a cota para mulheres. Doutora Paloma, a senhora pode nos... Essa é uma questão polêmica. Polêmica? É polêmica porque se fala em cota para mulheres, mas na verdade o nome é cota de gênero. Mas infelizmente, né, a dificuldade para se compor uma nominata, que é essa lista de candidatos, é de se encontrar mulheres que queiram se candidatar. Então essa cota é de 30%, né? 30% tem que ser de um gênero. Infelizmente acaba ficando 30% de mulheres. Né? Mas a gente está aí para elaborar políticas públicas para que se estimule cada vez mais a participação das mulheres na política e que não seja mais 30% para um gênero, seja 50-50, né, de uma forma equilibrada. Com certeza. Inclusive, não só nessa parte de direito eleitoral, né, vamos dizer assim,
mas em todas as áreas, né? Em todas as Porque áreas. às vezes é aquela situação, por exemplo, nós estamos agora nessa época, né, vivendo a Copa Feminina, né? E antigamente as mulheres não podiam jogar, né? E hoje temos aí, quem sabe podemos ter até uma Copa de misto, né? De homens e mulheres juntos, né? Quem sabe? Pois é, e eu vejo a política como o pontapé inicial de toda essa mudança. Exatamente. Porque a política, ela administra, né, o país. Então, a parte das esferas legislativas, executivas, as políticas públicas para se impulsionar essa participação feminina, seja qual for a esfera. Então, quanto mais mulheres participarem, né, do pleito político, né, de uma campanha eleitoral, ocupem cargos de posição, de tomada de decisão na administração pública, mais igualdade nós teremos, né, para as mulheres e homens. Trazendo uma curiosidade histórica, o direito do voto da mulher foi conquistado recentemente. Então a mulher ela conseguiu participar do processo eleitoral, de votar, principalmente de votar, há pouco tempo. Então a mulher ela vem ainda bem tomando um protagonismo muito grande. Hoje as mulheres são mais de 50% da população brasileira. 56%. Só 56%, mais preciso. Só que a gente não tem esse reflexo na política. São poucas as mulheres que participam da política efetivamente no Congresso Nacional, no Parlamento Fluminense. Aqui mesmo em Caxias, salvo engano, se tem 2 ou 3 vereadoras, é muito. Num contingente de mais de... Acredito que Caxias deve ter... 29 vereadores. 29 vereadores, num contingente de quase 1 milhão de habitantes. Então é totalmente desproporcional e mostra que realmente é preciso que a mulher também tenha essa participação no processo eleitoral, porque senão não há a equidade, o equilíbrio que a Constituição determina, estabelece. Parece até que tem menos mulheres interessadas nisso, né? Olha, Sim, né? Porque se a gente for ver, as mulheres são 53% da população, eu acho que no Congresso algo em torno de 15%. Né? Então, muito pouco. E é curioso, porque a lei que cria a reserva de cota do gênero, faça justiça, né? Tão desgastada a classe política, é uma lei ordinária, uma lei votada no Congresso. Engraçado que o mesmo Congresso fez essa política afirmativa, e já vai há algum tempo, se não me engano, de 2009, quando se cria a regra, mas com pouca adesão na ponta, né? Em especial nas eleições municipais, está uma recalcitrância, né? Entender que aquilo é uma política afirmativa, é uma regra. É engraçado, Paloma, até a gente conversava aqui, falou que fez uma viagem pela América do Sul. A gente perde de goleada em termos de presença no parlamento, não é para a Noruega, para os países. A gente perde de goleada para os países da América do Sul, que têm democracias muito menos maduras do que a nossa, mas com muito mais mulheres no parlamento do que a gente. Então, assim, é óbvio, é estatístico que há uma estrutura, né? Que afastou, né? Que afastou as mulheres do debate político, e acho que esse tem sido, apesar da regra ser uma regra, o mérito da regra é do Congresso, mas a Justiça Eleitoral tem levado isso a cabo e diz, olha, essa regra não vai ser para inglês ver. Se efetivamente não tiverem mulheres não só escritas, mas fazendo campanha, né? Aquela coisa, não pode ter votação zerada, nós vamos anular a votação de da nominata toda, né? Todos daquele mesmo partido serão sancionados. Então, e tem muitos casos de nominata que caiu inteira por conta... No Rio de Janeiro, sem errar, mais de 10 municípios grandes. Cabo Frio, São Gonçalo, de você mexer na cadeira, ter que atualizar todos os votos, porque partido A e B entendeu que não cumpriu, entendeu que aquilo era uma mera formalidade, não é formalidade. E não adianta a gente criar uma regra e não construir estrategicamente incentivos para que ela aconteça. Então, assim, nós temos a regra, né, da cota de gênero, mas
qual é a política afirmativa, qual é a ação afirmativa que a gente vai fazer para trazer essas mulheres para a seara política. Para que ela tenha um interesse. Exatamente. A gente estava falando, né, agora há pouco, para se fazer uma campanha política custa muito dinheiro. Então, se ela não tem um incentivo financeiro, não tem um incentivo de qualificação educacional para entender o que é a esfera política, já que há pouco tempo atrás ela estava alheia a esse tema, a gente não vai conseguir cumprir. Vai ser uma cota meramente para inglês ver. É importante, até só falar um assunto interessante, porque é o assunto financeiro, né? A pessoa que não tem assim, um poder financeiro, ela pode se candidatar, mas aí, na verdade, eu acredito que o partido também vai ajudar a pessoa, né? De alguma forma, é isso? A divisão de financiamento de campanha, ela não é muito bem igualitária, tá? O Partido Nacional recebe o fundo eleitoral, mas não necessariamente esse fundo vai ser dividido de forma igualitária a todos os candidatos. Então ele faz um estudo, né, sobre a capacidade que aquele candidato tem de ser eleito, o capital político que ele tem, social, e aí essa verba é distribuída de forma que garanta que o partido tenha um candidato eleito naquela nominata. Então não necessariamente vai ser uma verba distribuída a todos os candidatos, não. Temos mais uma pergunta aqui em nosso podcast. O senhor Roberto de Madureira. Ele quer saber se há possibilidade, ele nunca se candidatou, e ele quer saber se há possibilidade, há tempo para fazer isso, porque a gente sabe que as próximas eleições são em 2024, né? Então ele está perguntando se há possibilidade, há tempo para ele se candidatar, se afiliar, se candidatar. Então, Roberto, se você tiver a idade mínima, o prazo de filiação aponta para 6 meses antes do pleito, que é em outubro, ou seja, então você tem que estar afiliado até abril, então dá e sobra. Lhe aconselho a já viver, você não vai, por tradição, acaba se deixando para a última hora, mas é importante você já ir escolhendo a legenda, né, que melhor atende seus ideais. A eleição municipal, ela tem essa característica, uma eleição talvez menos ideológica e mais pragmática, né? A gente vive no município, então tem as demandas do município, de iluminação, de calçamento. Então ela tradicionalmente, veremos como será ano que vem, vindo de uma eleição tão polarizada como a de 22, como é que o eleitor se comporta, mas por tradição é uma eleição mais pragmática, né? Mas você pode, sendo brasileiro, nato, no pleno gozo dos seus direitos civis, pode participar, é bom, e até um tema que eu selecionei para falar aqui, que o Diego falou de alguns tratados que o Brasil é signatário, e é um tema muito caro, né? Para quem não é político, né, o direito à elegibilidade é um direito fundamental. Certo. Ele tem tratamento de direito fundamental. E quando a gente vai falar do direito a participar do governo, a se candidatar, né, obviamente a gente tem um divisor de águas, que é a lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135 de 2010, que criou uma série, né, trouxe um cenário muito mais restritivo, né? A gente viu aqui isso é público, documentado, não só no Rio de Janeiro, mas em especial no Rio de Janeiro, verdadeiros grupos criminosos se valerem dos mandatos eletivos por conta do foro de prerrogativa de função. Isso levou a um clamor popular. A lei da lei da Ficha Limpa, ela tem inclusive alguns problemas, é objeto de críticas, sua sistemática, mas ela veio com clamor popular e aumentou o prazo de inelegibilidade, enfim, trouxe uma série de restrições e objeto também de muitas críticas, né? Porque não raro ela às vezes acaba colocando no mesmo balaio alguém que queria acertar e errou quando estava num cargo público, ou alguém que já
teve algum problema profissional, mas algo grave, com alguém realmente que queria se valer da política para se esconder atrás do foro prerrogativo de função para ali esconder suas atividades ilícitas. Mas acho que isso é importante, debater, que o direito de se candidatar é um direito fundamental, né? Inclusive as últimas notícias que eu tenho visto no meio televisivo e rádio, eu não sei, a gente escuta as coisas, a gente não tem aquela afirmativa se é verdade ou não, mas os próprios organizações criminosas estão pagando o ensino para muitas pessoas se tornarem assim, profissionais liberais, advogados, etc., para poder alicerçar o próprio crime. Porque a gente viu esse fenômeno no Rio de Janeiro, e mais uma vez, isso é público, né? E também no Brasil, né? Eu lembro que nessa época, em 2010, você tinha parlamentares no Congresso só que respondiam, ou condenados em primeira ou segunda instância, por crimes hediondos até. É verdade. E dos marcos temporais, assim, dos grandes paradigmas da lei da ficha limpa, não exigir o trânsito em julgado para considerar alguém inelegível. Para quem não é do direito, trânsito em julgado é quando é o último carimbo, não cabe mais nada, sua pena será cumprida, né? Ou você será condenado a pagar X. É isso. Né? Ou no direito. Execute-se. Né? Definimos que a guarda desse menor vai ficar com João ou Maria. Não cabe mais recurso. Esse é o último, esse é o trânsito em julgado. Antes de 2010, para alguém ficar impedido de concorrer, se exigia que a eventual condenação tivesse submetida ao trânsito em julgado. Né? Só que a gente tem uma justiça tradicionalmente morosa, até pela quantidade de processos, enfim. Então, um grande paradigma da lei da ficha limpa foi: não precisa do trânsito em julgado, basta uma decisão proferida por órgão colegiado. O que é um órgão colegiado? Quando há um só juiz julgando. E, Diego, a gente tem debates acadêmicos muito profícuos dizendo que essa regra da lei da ficha limpa feriria, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica. Sim. Né? Que, já que a elegibilidade é um direito fundamental, teria que se exigir que fosse a todas as instâncias para deixar alguém de fora da eleição. Né? Mas isso acabou, o tema não é novo, não é só acadêmico, né? O TSE enfrentou esse tema e disse o seguinte: olha, basicamente os tratados em que o Brasil é signatário, o que está lá tem força de lei, mas acima das leis comuns está a Constituição. E a Constituição, por sua vez, protege a moralidade e a probidade. E deixa claro ali que as hipóteses de inelegibilidade caberão à lei complementar, que é a nossa lei complementar 64, alterada em 2010 pela lei complementar 135, lei da ficha limpa. Então, essa discussão no âmbito dos tribunais está meio que superada. Está superada. Quer dizer, não fere o pacto, né? Não fere os tratados internacionais de direitos humanos. Eu alijar alguém das eleições só com uma decisão colegiada, sem trânsito em julgado. Mas é um tema que ainda gera muito debate. Um debate, né? Polêmico. E que já me perguntaram muitas vezes, né? Que a população no geral, ela não entende que são dois processos diferentes. Né? Então, muitas das vezes tem o processo criminal e o processo eleitoral. E aí a pessoa não entende assim, mas como a pessoa foi condenada, como que a justiça eleitoral não impede que ele seja candidato, e não é assim que vai funcionar. Claro. Você tem as esferas do processo principal, né, o processo criminal, e o registro de candidatura, né, o direito de concorrer àquela eleição é um outro trâmite. E a justiça eleitoral, ela eu não sei se eu posso dizer que estaria vinculada, né? Mas sim, ela está vinculada às decisões do outro processo. Se não tem uma sentença condenatória transitada em julgada ou por órgão colegiado,
ela não tem autonomia para poder impedir que o candidato seja, que aquela pessoa seja o candidato. Certo. Doutor Márcio Souza falou que gostaria de entrar num tema, né? Então poderia dar uma tratativa. Não, cara, os demais até a gente... Que é basicamente aqui, eu tinha traçado aqui em linhas gerais essa questão dos direitos políticos e a questão da liberdade de expressão. Sim. A questão do direito, exaurindo esse tema, aliás, exaurindo não, né? Porque a gente não vai exaurir no podcast, tem que fazer uma programação, um seminário. Mas eu concordo com a regra que dispensa o trânsito em julgado. Realmente aquilo era uma ficção jurídica, ninguém era... O sujeito tinha um monte de condenação e é importante, né? Como a Paloma muito bem, a doutora Paloma muito bem colocou, ali a competição eleitoral é uma disputa de poder. Verdade. Né? Então ali não é uma disputa entre pessoas impolutas. Os políticos são, gostemos ou não, os legítimos representantes do povo. Se você não gosta da sua classe política, desculpa, você está se olhando no espelho. Temos eleições periódicas e a cada 2 anos o povo tem a possibilidade de se achar que deve, a depender da opinião, de melhorar. Então, se o cidadão acha que é ruim, ele está se olhando no espelho. Né? Então, a gente precisa de mais democracia, a gente precisa maturar. Então, essa questão, assim, acho que a quebra da lei da ficha limpa é uma quebra de paradigma, né? Em especial quando aumenta. Só para você ter uma ideia, antes de 2010 o prazo de inelegibilidade era de 3 anos. O mandato tem 4, era feito para não pegar ninguém. Sim. E a gente sai de um cenário de impunidade para ir para um cenário que hoje, sem nenhum medo de errar, com base na vivência profissional, está muito mais perto do exagero. Acho que a gente já tem que encontrar esse pêndulo, como eu disse, às vezes misturando um sujeito que era secretário de obras ou secretário de meio ambiente, que fez ali uma licitação, numa modalidade, escolheu errado uma empresa, e às vezes colocando ele no mesmo balaio de alguém corrupto. Isso é ruim. Isso é ruim porque a gente acaba afastando as pessoas capacitadas do processo político. E a administração pública tem um procedimento, um processo muito complexo, muito amplo, que às vezes um secretário não tem como ter conhecimento de tudo do que acontece ali dentro daquele órgão. Ou às vezes foi induzido a erro, né? Ou às vezes foi induzido a erro. Não dá para abraçar o mundo com as 2 mãos. Nós temos formação jurídica, então imagina que eu vou ocupar e eu tenho determinada necessidade de fazer uma obra e eu tenho um engenheiro dando um laudo que a obra é necessária. E depois o Tribunal de Contas vem considerar que aquela obra não era necessária e gerar um dano ao erário, uma ação de improbidade, uma condenação, enfim. Eu acho que tem que estar um tratamento diferenciado, né? E importante isso que a doutora Paloma colocou, isso é até um entendimento simulado na justiça eleitoral, até para o público geral entender, não cabe à justiça eleitoral aferir o acerto ou o desacerto das decisões de outros tribunais. Então, esse cara aí tem um monte de processo, ele está condenado? Está condenado por órgão colegiado? Está condenado, não é só com órgão colegiado, em todas aquelas alíneas, houve dolo específico, houve enriquecimento ilícito. Se não está, a justiça eleitoral vai deixar seguir, ele vai ser candidato, se puder vai tomar posse, né? Então acho que esse é um tema relevante, mas eu queria também debater com vocês, ouvir a Paloma e o Diego, até na perspectiva na seara dos direitos humanos, o que a gente viu muito, que é essa questão da liberdade de expressão, liberdade de credo, que foi muito debatida no processo eleitoral, talvez mal debatida, né? Debatida com muita cólera, né? Com muito ódio. E essa é uma questão também que traz sempre inquietação, e desse subitem, né? Da liberdade de expressão também, quando a gente viu até onde, só para quem não é do meio entender, em lugares de comum circulação é proibida a propaganda eleitoral, dentre os quais está lá na lei cinemas, clubes e templos religiosos. Então, o fator objetivo, não pode ter política dentro de um templo religioso. Mas, Márcio, por que não pode? Porque aquilo é um bem de livre acesso. Se eu estou indo exercer o meu credo, minha religião, minha fé,
eu tenho o direito de não ser, entre aspas, abordado ou incomodado com política. Tal qual se eu levo o meu filho para nadar, né, ou se eu vou ao clube jogar bola, jogar tênis, eu tenho o direito, cara, se eu estou no meu momento de lazer. É por isso que a legislação eleitoral vedou. Mas, por outro lado, eu queria ouvir vocês, nós também não podemos marginalizar e não excluir candidatos advindos, né, movimentos religiosos legítimos, né? Essas pessoas não são cidadãos de segunda classe. Então não é o fato do sujeito ser um pastor, um padre, um babalorixá que ele está proibido de exercer a sua preferência política ou se candidatar e ser eleito, né? Isso pega muito em relação principalmente às fake news, um paralelo, né? Fake news com a liberdade de expressão. As pessoas elas estão se arvorando, se pegando muito na possibilidade de exercer o seu direito, que é um direito à liberdade de expressão, mas esquecendo que há nessa situação um limite. Então, tudo que você falar vai ter uma repercussão positiva ou negativa. E o limite está justamente nesse ponto, que tudo que você falar pode ir contra. E aí esbarrar principalmente na questão criminal. Aquilo que você falar, se for errado, ou se for minimamente, não é questão nem de moral, porque aí o pessoal do direito criminal vai vir com força, mas saber que tem um reflexo naquilo que você fala, principalmente quando a gente fala na questão religiosa. O Brasil, por ser um país laico, toda a administração pública ela deveria estar atenta a esse princípio, principalmente no que tange ao direito eleitoral. Então, infelizmente, há um mau uso desse princípio como forma de movimentar a sociedade e influenciar a sociedade por professar ou não aquela determinada religião. E acaba que o preconceito também é inserido nesse contexto e esbarra, acho que num todo, que é a questão econômica. Então, o político ele vai se abraçar nessa situação, infelizmente vai utilizar das fake news para contaminar a sociedade, e isso a gente viu, a questão é mesmo de dados do que aconteceu nas últimas eleições para presidente da República, e faz com que a massa ela seja contaminada por uma coisa que não é verdade. E acaba que essa verdade esbarra na questão criminal, inclusive. Então, é muito importante que a Justiça Eleitoral esteja atenta a essa situação e, como o Dr. Márcio falou, há efeitos. Os efeitos no processo eleitoral vai esbarrar no efeito criminal, no efeito cível, numa reparação ao erário, quando o político ele não sabe utilizar a máquina numa forma geral, que é para o bem público. E se ele utiliza a máquina de forma errada, vai ter esses efeitos. Vai cair na questão da ficha limpa, enfim. Acaba desmerecendo todo esse processo, que é um longo processo que a gente vê, presencia, que desde você lançar a sua candidatura até você conseguir se eleger, se você não consegue utilizar o processo de uma forma limpa, né? Tem até um princípio constitucional que é limpe. Até parece que é uma ironia, né? Legalidade, exatamente, legalidade, impessoalidade, moralidade. Agora eu esqueci o P. Não lembro agora o P é publicidade e economia, o E, agora também não lembro, enfim. Eficiência, exatamente. Então, se o parlamentar, o político, ele não consegue ter essa ideia, esse mínimo que ele está representando o povo e com a ajuda da advocacia, ele vai conseguir fazer um trabalho bacana. Mas se ele desprestigiar tudo isso, desprestigia todo esse caráter trabalhoso que é o processo eleitoral. E aí... Com base nesse nosso tema aqui de hoje, direitos humanos, né, e o processo eleitoral democrático, eu queria fazer mesmo uma pergunta mesmo pessoal, que eu acho que muitos acho que fariam também. Que é o seguinte, digamos que a pessoa tem um candidato, né? Certamente, antes das eleições, você não pode fazer propaganda política, você tem que respeitar limites, né? Mas digamos que eu tenho a minha rede social, né? E eu quero divulgar
meu candidato, o que pode acontecer sobre isso? Eu divulgando uma coisa que ele não pode divulgar, mas eu sou eleitor, eu tenho um candidato, eu quero divulgar meu candidato. Aí eu crio minha rede social, meu grupinho, e vou lá e divulgo publicamente. Isso pode dar problema para o candidato? Pode. Mas ele sem saber. Depende da forma que for feita. Porque assim, a pré-campanha, ela não é uma campanha eleitoral. Então tem atos que só podem ser exercidos durante a campanha eleitoral. Você fazer um perfil, né? E utilizar aquele perfil como propaganda já se caracteriza uma campanha eleitoral, o que não é permitido. Propaganda eleitoral só é permitida durante a campanha eleitoral. Mas se o candidato nem souber, a pessoa está fazendo a divulgação e não sabe. A pessoa também não sabe se poderia ou não, né? Isso vai ser apurado. Né? Se a pessoa tem vínculo, se não tem. Vai de caso a caso, a lei fala que o candidato, para ser multado, teria que ter prévio conhecimento. Isso. Aí é de caso a caso. Você não sabe o que está acontecendo. Se é no caso, né? Você tem gente popular, gente famosa que realmente acaba não tendo controle, né? Mas às vezes é um vizinho, às vezes é uma pessoa conhecida, e aí a gente sabe que é uma estratégia que às vezes não vai funcionar. E a gente está em maturação, né? Porque a gente tinha uma eleição de 90 dias, era uma eleição enorme, né? Agora acho que ficou muito curta. Então o fator ninguém se projeta, e esse debate jurídico ele não tem resposta pronta, isso está em formação. Ninguém se faz conhecer em 45 dias, a não ser que você seja um ex-atleta, alguém que já tenha mandato. Então, talvez a lei tenha permitido, inclusive, você falar que é um pré-candidato, né? Você pode colocar como pré-candidato explicitamente, mas fica muito também, você também não vai exorbitar, né? Você não vai botar um trio elétrico aqui na porta para dizer que você não vai fazer uma postagem com logo, com cores de partido, com possíveis números. Isso aí não é permitido. Provavelmente numa a pessoa pré-campanha pode destacar no meio da multidão e ela receber até uma sanção penal, né? Por isso. Aí tem que frear o que a pessoa está promovendo, né? Até que descubram, né? Eu acho que essa nunca vai ser fácil, mas é onde a gente não pode interditar o debate. Sim. Né? Não pode interditar o debate. Quem está de fora da administração tem o direito humano de liberdade de expressão fundamental, de criticar e expor as mazelas. Por óbvio, quem está de dentro da máquina também, até porque o cargo exige dar publicidade, né? Também. Agora, o ajuste é fino, muito fino, de cada caso. É uma linha muito tênue. Muito tênue. Aí talvez entre a questão da assessoria jurídica, da extensão, porque não tem jeito. Isso é um conselho para vocês que estão nos assistindo. Isso é do caso a caso, isso não tem jeito. A justiça eleitoral, ela tem essa linha muito tênue e que cada caso vai ser analisado de uma forma diferente, porque são vários aspectos que vão envolver aquela situação. Então, é até difícil responder assim, pode, não pode. Exato. Mas voltando ao tema que o Dr. Márcio levantou sobre o direito ao credo, né, assim, a política, o candidato, ele necessariamente ele vai ter um nicho, né? E pode ser um nicho religioso, pode ser uma categoria profissional, por exemplo, de enfermeiros, professores. Então, assim, é muito delicado você proibir aquela pessoa de fazer uma campanha em um ambiente religioso e um enfermeiro que tem um nicho da enfermagem poder fazer a campanha dele com os enfermeiros. Então a gente tem que estar muito assim. Eu sei que a questão religiosa tem uma questão um dogma, tem um poder ali subliminar, né, com as pessoas que participam da
daquele grupo religioso, mas é muito complicado você realmente proibir o candidato não pode ir à igreja, sendo que ele foi um candidato vindo da igreja, né? Com apoio da igreja, ou de outros credos, outras religiões. Cresce mais, né? Uma massa constante, né? Porque é um grupo específico que você fala uma linguagem. Assim como os enfermeiros e os professores, você fala uma linguagem que é comum a todos ali. No ambiente religioso é uma linguagem comum a todos ali. Então, eu sei que é delicado, é um tema delicado falar sobre isso. Eu acho que a regra é o seguinte, vale, por exemplo, o caso dos advogados, né? Então, talvez a regra seja o seguinte, para quem é um líder, né? Se você está na condição de celebrante, você não pode fazer campanha. Sim. Da porta para fora, a gente viu inclusive isso no desporto, né? Com alguns atletas. Na praça de desporto, ninguém quer. Ali não é um espaço de política. Sim. Na rede social, né? Como a gente está aqui na casa do advogado, um dirigente partidário, na condição de dirigente, investido da autoridade, pode ter partido, pode ter político? Não pode. A lei até obriga que ele o afaste. Agora, se ele é um sujeito que se projeta, cujas qualidades estão sendo notadas pela aquela determinada sociedade, da calçada para fora, nada impede que ele externe apoio a determinada segmento, de esquerda, de direita, progressista ou conservador, ou que ele mesmo não. Eu vou oferir dividendos políticos, eu vou me colocar, vou colocar meu nome à disposição, mas não naquele momento em que ele está investido de autoridade, seja autoridade, como você muito bem colocou, autoridade funcional, profissional, como até religiosa, né? Então aquilo é ter o cuidado de não toler, né? Não é o fato do sujeito ser um dirigente profissional ou religioso, sim, que ele está escolhido do debate, ele não é cidadão de segunda classe, e nem de externar apoio, mas é só ter o cuidado, como basicamente o que a gente falou, né? O cuidado que se tem. Chega a época de eleição, nós veremos em todos os municípios têm, dentre as suas vagas, preenchida com os cargos comissionados, pessoas que são nomeadas legitimamente, a Constituição permite. Aquele sujeito tem interesse que o prefeito dele, ou o prefeito, ou o candidato da situação se eleja? Óbvio que tem, óbvio. Agora, ele não pode, isso não autoriza ele pode praticar ato de campanha nas redes sociais? Pode, claro que pode. Agora, não dá o direito a ele de, seja nos canais oficiais do município ou do estado, ou no ambiente de trabalho, se eu estou indo lá pagar, sim, minha guia de ITD, eu, cidadão, tenho o direito de não ser abordado, né? Ali não tem política. Então, assim, não é só, tem uma regra objetiva, né? É uma regra objetiva. Mas, obviamente, na prática, no dia a dia, não é tão simples assim. Mas acho que o pêndulo é esse. Se eu estou investido de autoridade religiosa ou profissional, naquele momento eu não tenho partido. Eu queria até levantar um ponto, assim, que a gente, culturalmente, a gente espera muito do Estado. Então, assim, numa campanha eleitoral, no momento do cidadão exercer o voto, ele também tem a responsabilidade de analisar se aquele candidato fez mau uso da posição dele dentro da instituição religiosa, dentro de um sindicato ou de uma outra instituição. Ele tem o livre entendimento para poder julgar se aquele candidato está apto, né? Então, a justiça eleitoral ela fica um pouco engessada. Como analisar uma questão tão subjetiva, mas quem está ali, quem é o eleitor, ele tem muito mais facilidade de determinar, de analisar e avaliar se aquele candidato fez ou não um mau uso. E como o doutor Márcio bem disse, os nossos representantes são reflexos reflexo da população. Então, se a gente não está satisfeito com o que está ali,
a gente tem que rever, né, as nossas escolhas. Nossos conceitos. Os nossos conceitos. Gente, nosso bate-papo está muito bom, eu estou gostando também muito, mas nosso programa está terminando. Mas antes eu quero agradecer a todos aqui, nossos participantes, Dr. Márcio Alvim, Obrigado. doutora Paloma Chaves e o doutor Diego. Quem quiser me encontrar na rede social, né, pelo Instagram, Paloma_Chaves. Lá eu coloco alguns conteúdos, alguns comentários sobre direito eleitoral, sobre a política. E o Instagram do meu podcast, né, junto com a doutora Carolina Miraglia, é o Carioca da Gema Podcast. Também no Instagram e no canal do YouTube. A gente tem uma série de entrevistas com políticos de destaque do estado do Rio de Janeiro. E é até bom para que vocês conheçam, né, a atividade que eles têm desempenhado, né, durante os seus mandatos, poder escolher de maneira mais assertiva na próxima eleição. Agradecer o convite do Diego, agradecer e parabenizar o Dr. Wagner Botelho pela iniciativa. Isso é muito importante, levando a advocacia, levando a OAB para fora, né? Possibilitando o debate amplo, não só quem é do direito como quem não é. Vocês me acham fácil lá no Instagram, enfim, não tenho muitos seguidores, ainda não sou um influencer, mas se o doutor Diego não brigar comigo, a doutora Paloma também, até aproveitar o ensejo, até porque é um curso da ordem. No dia 10 de agosto a gente começa o curso da Escola Superior da Advocacia para debater aí com mais tempo, com mais profundidade. Aí realmente talvez o público-alvo, talvez não, com certeza público-alvo advogados e estudantes, ou até pré-candidatos, por que não, né? Para debater o processo eleitoral, debater o que foi decidido e olhar para o futuro, para ver o que vem ano que vem. Mas, gente, muito obrigado, muito honrado, tá? Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer aos colegas e amigos por terem aceito o convite, parabenizar a equipe por essa produção exemplar, muito bonita, muito bem administrada e organizada, e deixar um recado para os ouvintes, sejam eles profissionais de direito, enfim, cidadãos, que é importante estudar o candidato. Não há vida pregressa, que isso não importa tanto, embora seja importante, mas estudar a proposta que ele está lançando, porque são 4 anos decisivos na vida da sociedade, principalmente quando a gente fala de município, o que vai acontecer no município daquele momento em que ele toma posse para frente. Então, a vida do cidadão, do município, está nas mãos do político, seja ele parlamentar ou o prefeito. Então, é importante esse estudo para saber o que realmente vai acontecer na vida daquela cidade, especificamente. Caso tenha interesse em se candidatar, procure um advogado especialista, porque é importante esse acompanhamento, principalmente por conta do prazo, que a Justiça Eleitoral tem vários prazos. Se você perder o prazo, já era, não tem como você correr atrás. Então é importante estar atento a essa situação, e que se você quer mudar, se você está insatisfeito com a situação, com a sua vida, aquilo que você está vendo principalmente na sua localidade, se candidate, por que não? Se você preenche todos os requisitos, a Constituição permite que você se candidate, que você se coloque à disposição da sociedade, que você faça a diferença. Então, se você quer fazer a diferença, se você quer se lançar no jogo, por que não? Obedecer os critérios estabelecidos em lei, na Constituição, e tentar sorte. E a gente precisa disso, de novidade, de movimentação. E agradecer mais uma vez a oportunidade, me senti muito confortável, foi muito bacana, e que eu incentivo os colegas que participem, porque é uma experiência muito boa de poder, principalmente, exercer a fala. E a nossa fala é um dos nossos instrumentos. Então, agradecer mais uma vez, espero voltar aqui mais vezes para poder falar de outros temas relacionados com os direitos humanos, que temos muita coisa para discutir. Obrigado. Obrigado a vocês todos, e você que está nos assistindo, podem continuar enviando perguntas, que à medida do possível a gente submete aos nossos
entre nossos convidados. Lembrando que o nosso Instagram é OABDC Oficial. E também temos aqui o nosso canal do YouTube. Você também pode fazer seus comentários, tecer seus comentários. E também quero agradecer a nossa presidente aqui da Comissão de Comunicação da OAB de Duque de Caxias, doutora Elisângela Zurita, a nossa equipe de produção, João Neves, Monique Cassiano e Walter Souza, e sem enaltecer também nosso presidente da OAB de Duque de Caxias, Dr. Wagner Botelho, por criar e permitir a realização do nosso OAB-DCcast. Também quero agradecer ao senhor Walter Ney Ribeiro, subsecretário de Tecnologia e Modernização de Duque de Caxias, que apoia este projeto. Eu agradeço também, em nome de toda a equipe do podcast OAB-DCcast, aos nossos patrocinadores, isso é importante, a BRZ, um novo jeito de viver, Alcance Engenharia, Zurita Real Estate e Silva Campos. E sempre também lembro que onde dialogam pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflitos, geram novas ideias. OAB de Duque de Caxias, a ordem é unir e realizar. Obrigado pela colaboração de todos, fiquem com Deus e até o próximo